Olá pessoal, nessa questão um engenheiro eletrônico ele precisa substituir um fio metálico por um fio de grafite em um circuito eletrônico. E ela chama a nossa atenção para os seguintes detalhes: o comprimento do fio e a resistência elétrica dele devem permanecer os mesmos. Lembrando da fórmula que fornece a resistência de um fio, além disso ele também nos fornece a resistividade do fio metálico e a do fio de grafite. Lembrando da fórmula que relaciona a resistência elétrica com a resistividade do fio, a gente pode escrever aqui a resistência elétrica é igual a resistividade vezes o comprimento do fio vezes a área desse fio, ok? Só lembrando que a área de um fio de seção circular é π vezes o raio ao quadrado. Então, nós temos que manter constantes o comprimento do fio e a resistência elétrica do mesmo. Substituindo então os valores fornecidos, a gente tem que a resistência, que é a mesma para todos, vai ser igual à resistividade do fio de ferro, que é 0,1, vezes o comprimento do fio, que a gente não sabe, mas por enquanto vamos deixar assim, dividido pela área, que é igual a π vezes o raio do fio de ferro, vamos chamar ele de RF, ao quadrado. E essa mesma resistência vai ter que ser igual à do fio de grafite, que tem resistividade de 8, o comprimento tem que ser o mesmo L, e vai ser dividido por π, vezes agora o raio do fio de grafite ao quadrado. Olhando para essa fórmula de cara, a gente pode cortar aqui o L e o π, que são comuns dos dois lados. Então a gente pode reescrever dizendo que 0,1 sobre RF ao quadrado vai ser igual a 8 sobre RG ao quadrado. A questão nos pede para comparar a razão entre o raio do fio de ferro e o do fio de grafite. Então a gente pode escrever que o raio do fio de ferro sobre o raio do fio de grafite vai ser igual a raiz de 0,1 sobre 8. Ok? Então a gente chegou na nossa resposta. Porém, a gente não tem uma alternativa que corresponda a esse valor encontrado. Então isso quer dizer que a gente tem que manipular esse resultado para uma forma que a gente chegar em pelo menos alguma das opções descritas aqui nas alternativas. Bom, de cara a gente pode fazer a seguinte simplificação. Eu posso multiplicar tudo que está dentro da raiz aqui por 10, de forma que eu sumo com esse 0,1. Fazendo isso, a gente vai ter que raiz de 1 sobre raiz de 80. Raiz de 1 é igual a 1, então isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 80. Já melhorou um pouco, mas ainda não é o resultado que procuramos. Se a gente lembrar que a gente pode multiplicar isso aqui por 1, só que o nosso 1 agora vai ser raiz de 80 sobre raiz de 80. A gente vai ficar com a seguinte forma: raiz de 80 vezes 1 sobre raiz de 80 vezes raiz de 80. Isso aqui vai ser igual a raiz de 80 sobre 80. Já está melhorando um pouco mais. Agora a gente tem que trabalhar com essa raiz de 80 aqui. 80 é um número que ele é divisível por 5. Então, 80, a gente pode escrever ele como 5 vezes 16. Então, raiz de 80 vai ser raiz de 5 vezes 16 sobre 80. 16 a gente consegue tirar a raiz dele de uma forma mais fácil. Então, isso aqui a gente pode reescrever de novo como sendo raiz de 5 vezes 4 sobre 80. Simplificando por 4, a gente vai ter raiz de 5 sobre 20, que é a alternativa que a gente encontra na letra D.